Hoje o Cidadania está falando sobre transtornos alimentares. Nossa convidada é a psicóloga Simone D'Alegrave Marchesini. Simone, você estava falando no final do primeiro bloco dos meninos que exageram no exercício para ficar muito musculosos. Isso é a chamada vigorexia? Com certeza, é a vigorexia. É um culto corporal e que acaba pendendo para o exagero e que muitas vezes está cobertando um transtorno alimentar. E essa visão distorcida da anorexia também acontece? O menino acha que não está grande, digamos assim, o suficiente, ou musculoso o suficiente? Na verdade, assim, o que ele acha é que ele pode ficar obeso. Então, ele precisa fazer exercício físico constantemente. Para isso, ele faz exercício exagerado e compensa ficando musculoso. Bom, a gente está falando então de todo mundo que está tentando ficar magro. Vamos falar agora da obesidade mesmo. Também é um transtorno alimentar? Na verdade, é como eu disse no início, existem praticamente 3 transtornos alimentares classificados: a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno alimentar de compulsão periódica. Por que compulsão periódica? Porque o indivíduo tem compulsões a comer, não necessariamente todo dia, mas pelo menos umas 3 vezes por semana. Às vezes isso aumenta, começa com 2 vezes por semana, aumenta para 3 e muitas vezes ele não consegue mais segurar. Em geral, ele não se controla mais e então passa a comer de uma maneira exagerada. Isso é muito comum em pessoas que acabam desenvolvendo obesidade, porque são pessoas que já tentaram muito se controlar, já fizeram muita dieta e chega um momento em que elas desistem e passam a comer simplesmente sem ter mais a sensação de saciedade. Então, são pessoas que já tentaram de todas as maneiras exercer um controle sobre essa fome exagerada, sobre esse desejo exagerado de comer, até o momento em que esse desejo as vence. E aí a obesidade. Todos os livros, inclusive, que nós vemos sobre anorexia e bulimia, elas são anorexia, bulimia e obesidade. E a obesidade está começando a atingir crianças já? Já há algum tempo a obesidade vem atingindo crianças, mesmo porque o padrão alimentar mudou, foi introduzido na nossa alimentação a gordura hidrogenada, alguns tipos diferentes de componentes na alimentação e que estão alterando até mesmo o tipo da digestão que nós estamos fazendo. Isso deve ser, os pais devem começar a prestar atenção desde cedo? Uma criança obesa vai necessariamente ser um adulto obeso? Veja, o que nós sabemos é que tem, assim, praticamente um momento da infância, um momento da puberdade, nas mulheres um momento da gestação, nos homens o que nós vemos como fator desencadeante da obesidade é também a infância, o momento da puberdade e o momento em que o homem ele assume o papel de provedor na família, que é o momento em que ele interrompe aquela vida de maior movimentação, esportista, ou tem uma vida com menor responsabilidade e passa a ter uma vida atrás de um balcão, ou eventualmente com menor atividade física. São esses momentos em que a obesidade pode atingir. Não necessariamente uma criança magra vai ser um adulto magro, porque nós temos várias histórias de crianças magras que se tornam adultos obesos. O que nós sabemos é que uma maneira de prevenir é a amamentação no peito da mãe e a outra é uma alimentação saudável desde pequeno, porque instala bons comportamentos. Mas que isso vá garantir, existem vários fatores externos que podem influir. E para tratar uma pessoa obesa, só com reeducação alimentar é possível? Veja, a gente investe sempre numa reeducação alimentar e numa mudança de comportamento. Em qualquer coisa, devemos investir numa tentativa de mudança de comportamento. É difícil mudar comportamento? É. Nós, seres humanos, somos muito resistentes a mudar comportamento. Nós temos a tendência de permanecer naquele mundinho e permanecer fazendo sempre igual. Mudar comportamento dá muito trabalho. Nós temos que mexer em todos nas nossas manias e nos nossos costumes e nas nossas zonas de conforto e acomodação. Mas é necessário, porque quanto mais você repete um novo comportamento, mais você vai fortalecendo as vias para que isso se torne automático. Se você não repete, você não fortalece. É como educar uma criança. Você vai dizendo ali não, ali não, ali não, ali não, até que aquilo se automatiza. Mas nós que já temos o outro lado automatizado, fica muito mais difícil, porque você tem que apagar um para formar outro. E isso se torna difícil.
Mas com certeza conhecemos pessoas que conseguem, à base do que nós chamamos de força de vontade, porque essa força de vontade também tem um substrato cerebral e que precisa ser treinado, o ideal seria por aí. Mas muitas pessoas que já foram agredidas com medicação para emagrecer, que já foram agredidas com múltiplos estresses em função das dietas que fizeram, elas necessitam de auxílio medicamentoso. Quando eu falo auxílio medicamentoso, não estou falando de remédio para emagrecer. Remédio para emagrecer é veneno para o cérebro. Remédio para emagrecer, infelizmente, ele tem produzido mais obesos do que magros. Infelizmente. Então, são medicações que auxiliam na impulsividade, que é aquilo que faz a pessoa pegar o primeiro, ou na compulsividade, que é aquilo que faz a pessoa ficar repetindo. Uhum. E muita gente recorre à cirurgia bariátrica, como você falou, até faz lipoaspiração, esse tipo de coisa. Isso não resolve se também não tiver uma reeducação alimentar? Não. Uma mudança de comportamento? Na verdade, vai dar uma ajuda. Isso, que eu costumo dizer assim, a cirurgia bariátrica é como se fosse uma terapia de casal. Qual é o casal? O cérebro e o estômago. Né? E a terapia de casal, ela não vai bem se os dois não se tratarem. Então, não adianta tratar só o estômago, se o cérebro não estiver tratado também. Uhum. Então, numa terapia de casal, você tem que estar com os dois muito bem tratados. A parte do estômago, a cirurgia bariátrica trata. A parte do cérebro fica por conta do psicólogo e do psiquiatra. Se os dois estiverem muito bem tratados, tudo vai muito bem. Por quê? O que a gente observa na cirurgia bariátrica é que o indivíduo ele tem o desejo milagroso de que esse seja que essa seja a sua última cartada. Então, vai com essa esperança de que tudo se solucione a partir da cirurgia bariátrica. E no começo dá tudo muito certo, porque realmente o indivíduo emagrece muito. Até mais ou menos uns 2 anos, quando tudo fica muito bem. Uhum. E aí ele cai na vida real. Ele passa a ter problemas como todos os outros seres humanos têm, estresses como todos os outros seres humanos têm. E como que ele vai reagir aos estresses e aos problemas? Em geral, comendo, como era o padrão antigo dele. Uhum. Só que ele tem a restrição da cirurgia. E aí ele vai criando jeitinhos de comer diferente. E aí que começam os outros problemas e as outras frustrações. Quer dizer, ele arranjou uma frustração a mais. E surgem daí os transtornos alimentares após a cirurgia bariátrica, que são esses jeitinhos especiais de comer. E ele ganha peso apesar da cirurgia. E tem também uma coisa que é muito comum, é a pessoa trocar a comida pela bebida alcoólica. Isso está acontecendo muito. Está. Principalmente após a cirurgia bariátrica. Uhum. Justamente porque a comida, ela não entra com tanta facilidade, ela provoca desconforto e muitas vezes o indivíduo acaba vomitando, né? Acaba regurgitando, é a palavra certa, não chega a ser um vômito propriamente dito. Mas a bebida não, e ela promove um prazer muito grande. Então, o que acontece? O indivíduo bebe, sente um prazer muito grande, ele altera comportamento de uma maneira muito rápida, ele não percebe que está alterando seu comportamento e ele acaba ficando inadequado, muitas vezes ele acaba sendo o chato da história, ninguém tem coragem de dizer para ele, se diz, ele não acredita, ele não procura tratamento, mesmo porque é típico que ele fique com vergonha de procurar a equipe que o operou, e acaba simplesmente estragando a sua vida, a sua família e as pessoas que estão no seu entorno. Na verdade, a gente está falando desde o começo do programa de vários transtornos alimentares, mas todos eles vão cair na questão psicológica, né? Na questão de alguma outra disfunção, digamos assim. Sim, todas elas acabam caindo numa interação entre o psíquico e não dá bem para separar, dizer psíquico e físico, porque as duas coisas são uma coisa só. Elas foram separadas por uma tentativa de estudar, mas orgânico e psíquico são uma coisa só. Não tem como separar. Algumas pessoas falam que a pessoa gorda ela é mais simpática, ela é mais carismática. Realmente a personalidade tem a ver com ser magro ou ser gordo? Veja, existem pessoas magras muito simpáticas e muito queridas. Mas algumas pessoas dizem assim, não, mas quando ele era gordo ele era mais simpático. Ele agora fez a cirurgia, emagreceu, ele já não é mais tão
Qualquer pessoa que perde alguma coisa se torne menos simpática. Qualquer pessoa que, veja, se você tira de uma criança a chupeta, ela não vai ficar muito simpática com você durante um tempo, não é? Nós não estamos preparados para perder. O nosso cérebro não tem um local que registre prazer com a perda. Nós temos um local que tem um centro de recompensa no cérebro que se beneficia com o ganho de alguma coisa, certo? Então, veja, o importante nessas pessoas é observar, primeiro, se essa perda de simpatia, se essa perda de alegria é realmente por falta da comida, se é pela perda do prazer em comer ou se é alguma deficiência nutricional. Muitas vezes o operado bariátrico ele está com alguma deficiência nutricional, ele não está fazendo acompanhamento nutricional, ou ele está vomitando escondido e não fala para ninguém, ninguém sabe, ele está levemente desidratado, desnutrido, e ninguém sabe. Outra questão é, ele pode estar deprimido, e ele já era deprimido, e ele se tratava com comida, da mesma maneira que o alcoolista pode se tratar com álcool, da mesma maneira que o comprador compulsivo se trata comprando, da mesma maneira que o piadista se trata falando, da mesma maneira que, bom, todos nós temos uma maneira de nos tratarmos. Isso deve ser visto também. A importância é que essa pessoa vá em busca de tratamento da outra parte que não foi tratada. Quer dizer, tratou o estômago, reduziu o estômago, mas e aí? Não tratou o outro lado, vai ficar triste. Simone, a gente poderia ficar mais 2 programas conversando aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação no Cidadania. Eu que agradeço estar aqui com você. Obrigada mesmo. O Cidadania de hoje fica por aqui. Queremos a sua ajuda para fazer os próximos programas. Mande sugestões para cidadania.tvsinal@gmail.com. Eu espero você no próximo programa. Até lá.